nós vamos aqui hoje conversar com a doutora Viviane Degan. Querida, seja bem-vinda. Tudo bem, linda? Tudo ótimo. Como é que você está? Bem, você? Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Quando acaba de cair, eu falei pra você, isso aí é o quê? É o Olodum que tá tocando aí fora? Timbalada? Deve Ou ser. é chuva? E é chuva mesmo, né? Nossa chuva Mais uma de chuvinha. sempre. Pois é, menina, você viu que coisa engraçada? Pois é, você viu, ouviu alguma coisa a respeito desse filme? Ainda não vi o filme. Então, não, o filme nem chegou mesmo aqui, né? Ele vai, acredito eu, no Rio. Vai estrear ainda. Simultaneamente, eu acredito que já no fim de semana, o Vinícius, que é o nosso homem da agenda, ainda não está esse fim de semana, mas deve vir aí, até o final do mês a gente já vai, né? Geralmente acontece isso antes do Oscar, já está... Né? E aliás, nós vamos ter uma mesa redonda para discutirmos o Oscar aí, mas você vê que é interessante terem colocado, enfocado esse problema, né? Eu conversava outro dia com a doutora Valesca, e aliás, queria mandar um abraço para ela, disse que ela encontrou a cachorrinha. Encontrou. Que delícia, eu fico feliz, parabéns. Obrigado aí, não sei quem que encontrou, podia até mandar o nome para a gente agradecer. Encontraram lá perto mesmo, lá no Montezuma, por ali, né? Parece que foi, eu ainda não conversei com ela, mas parece que foi delícia. isso. Obrigada, viu, gente, porque vocês são muito legais. Eu sempre falei assim, olha, eu sou pé quente, eu não sei se foi através do nosso programa que acharam, pode ter até nem sido. Mas assim, aquela coisa de você fica ligado, aí tomara que ache. Ainda hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, viu? Falei que bom, graças a Deus, então. E nós falávamos com ela exatamente sobre isso. E aí eu tenho uma amiga médica que diz que uma das filhas dela também, de repente, agora deu para gaguejar, né? Então, como é que é esse start, né? Quer dizer, porque tem um start, né? Você não sabe quando e por que acontece, né? Esses processos, geralmente, podem iniciar com esse start, ou esse start pode já ter iniciado um momento bem anterior e ter sido de uma maneira mais branda. E em determinado momento, parece que ele fica um pouco mais visível. Então, esses starts geralmente tem que ser investigados se realmente aconteceram naquela fase que a pessoa achou que sim, né? Que ela declara que teve naquele momento. Mas esses casos são casos que precisam ser trabalhados. Eu tinha visto essa declaração do Marcos Frota e eu acho interessante porque ele sempre coloca, né, a situação ainda dele. Tem, né? E é o charme dele, né? Assim, mesmo nessa novela que está passando agora, Tititi, né? Esse remake aí, ele também, ele tem um quê lá, uma hora ele meio que, né, dá uma falhadinha e tal, mas é muito legal, né? Eu acho interessante porque ele sempre levantou essa bandeira do tratamento e de que as pessoas podem ter uma vida mais produtiva e não ter porque o problema da gagueira é o que ela traz para o indivíduo. Né? É como ele se sente, as consequências dela na vida diária dela, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante ele sempre colocar, porque ele pode ajudar outras pessoas, né? Claro, você sabe, Viviane, que eu acho assim, está se reconhecendo agora a profissão de você, do psicólogo, dos terapeutas, né, que trabalham com algumas áreas que são delicadas, que não são fáceis e que sozinho você não resolve. Você precisa da ajuda de alguém, não é? Um suporte ali, né? Se você não tiver esse suporte, fica difícil de você superar essas dificuldades. Então, hoje já se fala mais em fonoaudiólogo, mas não se falava há pouco tempo, não se dava importância, não é? Eu, inclusive, falava aqui com a Valesca a respeito disso mesmo. Eu disse que muitas vezes os pediatras não levam em consideração a criança como um todo, né? Quer dizer, de repente fala, a audição às vezes não entra muito em questão, né? Tá bem a barriguinha, tá bem na altura, tá bem no peso, então tá bem, tá perfeito, né? Continua assim, tá comendo bem, tá brincando, então tá tudo bem. E esquecem de olhar essa parte, porque se um pediatra trabalhasse mais ligado a vocês, por exemplo, né? Ficaria muito mais simples de você resolver muito mais cedo. Não é? Porque é mais fácil você resolver um problema com uma criança menor do que com um adolescente, por exemplo. Os diagnósticos devem ser feitos o mais precocemente possível, né? Então, quando há uma queixa
de uma troca de fala ou uma fala que está demorando, essa queixa deveria ser levada em conta e os pais irem fazendo uma avaliação, pelo menos, né? Nessa avaliação vai ficar determinado se aquela criança está dentro da fase, dentro do esperado para a idade dela ou não. Caso não esteja, aí o interessante é se identificar as possíveis causas para isso e o trabalho de simulação para se resolver isso o mais rápido possível, porque o que acontece muito é que a criança está cada vez mais exposta à escrita. E muitas dessas falhas, na fala, elas se transpõem para a escrita. Também. Que é o caso que eu estava falando aqui no começo, que é o nosso tema de hoje, inclusive da troca de letras, né? Sim. Que a gente acha até bonitinho o Cebolinha trocar letra, mas é uma coisa complicada, né? E é muito comum isso, doutora? Existe. Eu estava vendo uns trabalhos aí mais recentes que classificavam os erros da escrita e esses erros de trocas fonêmicas, que a gente chama, que são essas trocas de P e B, T e D, F e V, correspondem a uma parcela bem significativa, em torno de uns 30% das crianças que apresentam algum transtorno de escrita tem esse tipo de troca. E o interessante é que às vezes a criança começa a alfabetização e essas trocas não aparecem. Elas aparecem de uma maneira mais tardia. Isso tem uma explicação. Por que seria? Porque no início da alfabetização, ela é a criança é mais restrita àquele vocabulário. Então, ela, até por memória visual, ela percebe que elefante é com F, que varal é com V, né? Que tambor começa com T, e ela fica mais restrita. E essas trocas aparecem por conta dessa segunda fase da alfabetização, que é uma fase em que ela vai transpor a fala dela para a escrita. Então, é uma escrita baseada na produção própria, vamos dizer assim. Então, se ela tiver uma falha na fala, ela vai, consequentemente, transpor para a escrita, porque é assim que ela identifica. E essas trocas, às vezes, muitas vezes, elas estão presentes desde 4, 5 anos, já é possível observar. Mas como são trocas que auditivamente são pouco perceptíveis, por exemplo, se uma criança vai falar gaveta e sai cafeta. Cafeta. Aí não chama tanta atenção. É diferente de uma troca de R por L, uma troca de P por T, né? Que aí fica muito claro, né? Você percebe, o ouvido detecta muito rápido. Mas esse tipo de troca, que são as sonoridades, não são tão agressivas. Não são ouvido, às vezes passa muito batido. Eu acho uma gracinha. O meu neto, por exemplo, me chama de fofó. Fofó. Fofó é com F, né? Não é vovó? Isso. Não é fofó, é fofó. A criança adquire a percepção desse traço por volta mais ou menos de uns 4 anos e meio. Qual é a diferença desse som, né? Por que eles são tão parecidos? Porque, na verdade, a produção deles é a mesma em termos de movimentação de lábio, de língua. Para fazer um F, que seria um som de F, é igualzinho para fazer um V. É a mesma coisa. A diferença é que no V, nós temos a participação da prega vocal. Então, tem um vozeamento aí junto com o som. Então, seria um F. Essa é a diferença. E para algumas crianças, principalmente as crianças que apresentam muita otite, que podem ter algum rebaixamento de audição, até uma perda bem leve, esse traço já fica mascarado. Ela já começa a não identificar a diferença desses dois sons. E é interessante, nós identificamos que se a criança não pega de uma maneira espontânea, sozinha, naquela fase pré-determinada, é muito difícil dela pegar espontaneamente mais tarde. Então, aí sempre há necessidade de um tratamento. Por quê? Porque a escola ela não dá conta de trabalhar esse tipo de troca. Claro. Né? A escola trabalha muito bem as trocas ortográficas, que são muito naturais numa determinada fase da aquisição da escrita. Então, por volta ali até a 3ª série, a escola está muito preocupada em trabalhar essas trocas. E a criança, ela vai trocar bastante, ela vai errar muito, porque o nosso português ele tem diferenças de grafia. Eu ia falar para você que essa coisa de FV é só o começo, vai piorar lá na frente. Quando você tem que escrever palavras com Z,
SZ. Com C cedilha, com som de Z e ES. Quer dizer, isso complica bastante. Eu acho muito complicado isso. Eu acho que o som do fonema deveria ser a escrita, não era seria mais maravilhoso. Mas no português, na escrita do português, não é assim que ocorre, né? Nós temos, por exemplo, a palavra táxi. Nós escrevemos com X, né? Mas qual é o som desse X? Não é X. É C, é XI. É XI. Né? Então, o XI, para a gente, é grafado com X. Né? A grafia deve ser com X. Eu escreveria T-A-K-C-I. Táxi. Se for numa transcrição fonêmica, é o correto. Seria isso. Seria o correto, né? Então, a nossa língua é muito complicada. Por isso que muita gente diz que aprender português é complicado. Nossa escrita é muito... A grafia, inclusive, do português, ela é complicada.